e ao mesmo tempo a gente fala de um problema que o nosso estado tem. Um problema que já se persiste há quase 5 anos. Qual é esse problema, Eduardo? Que nem o político aqui da esfera federal, eu falo da esfera federal porque é um problema federal, conseguiu resolver ou até mesmo amenizar esse problema. Que Roraima já registra quase 4.000 venezuelanos fora dos abrigos em agosto desse ano. Os dados são do relatório da Organização Internacional para Migrações. Vamos acompanhar. Em Boa Vista, houve o registro de 1.616 pessoas fora dos abrigos, um aumento de 0,81% se comparado ao mês de julho, quando a capital contabilizou 1.601 imigrantes na situação de rua. Em agosto deste ano, 617 pessoas receberam o serviço de pernoite no posto de recepção e apoio, 10% a mais que o mês anterior. Por outro lado, houve uma redução de 5% nas ocupações espontâneas, com 818 pessoas. Dessa forma, foram contabilizadas 181 pessoas em situação de rua. Do mesmo modo, em Pacaraima, ocorre um aumento de 6% da população refugiada venezuelana fora dos abrigos. Em agosto, 346 pessoas receberam serviços de pernoite no posto de recepção e apoio, 46% a mais que em julho. Contudo, houve redução de 0,3% nas ocupações espontâneas. Além disso, o município registrou ainda 361 imigrantes em situação de rua. A pesquisa realizada pela OIM mapeou 29 ocupações espontâneas em Boa Vista e Pacaraima, bem como pessoas em situação de rua e no espaço de acolhimento instalado pela Força Tarefa da Operação Acolhida na rodoviária da capital. Isso é um problema que se persiste aqui no nosso estado. Nossa, claro que a gente tem que ouvir um especialista em imigração, o Vitor Delvecchio, que explica de que forma esse aumento de pessoas pode impactar aqui o estado e qual seria uma possível solução. Vamos acompanhar. Quando estamos diante desses grupos que não se encaixam naqueles perfis que são os mais procurados pelas empresas que interiorizam os venezuelanos, existem duas principais discussões. A primeira delas dá conta de criar programas de interiorização que sejam mais abrangentes nos perfis. Isso envolve um investimento do governo nessas cidades de destino onde os venezuelanos são interiorizados. A outra corrente defende que deveria haver, talvez até de maneira complementar ao modelo já existente, um investimento local, para então se gerar a oportunidade no próprio estado de recepção, ou seja, no próprio Roraima. De um modo ou de outro, isso demanda um grande empenho, não só logístico, mas principalmente financeiro do governo. A população desabrigada, esteja ela em situação de rua ou em moradias irregulares, e seja ela migrante ou não, demanda um maior grau de atenção do poder público. Sobretudo porque está mais exposta a questões como violência. E aí a gente precisa pensar também na violência sexual, que atinge principalmente mulheres, crianças e adolescentes. É uma população também mais exposta a problemas de saúde, por conta do acesso à higiene e até à alimentação. Então, quando nós falamos de um contingente tão expressivo de venezuelanos em Roraima, e principalmente na capital Boa Vista, estamos falando sim de um grande desafio para o poder público. Olha, não precisa, isso aqui talvez não seja novidade para você que mora aqui em Roraima. Mas eu quero chamar a atenção, principalmente dos deputados, os novos deputados que foram eleitos, que vão assumir agora no dia 1º de janeiro, que olhe com carinho essa situação da imigração. Basta você passar por volta das 6 horas da tarde, entre 6 e 7 horas da noite ali, em frente à rodoviária. Aquele campo ali onde era para ser somente grama, ali na frente da rodoviária, você vê como uma área de camping, de tanta barraca de venezuelanos e até mesmo, sem contar do outro lado da rua, várias famílias dormindo no papelão, nos estacionamentos das lojas ali em volta da Bola do Trevo, como é conhecido. E aí fica essa pergunta, né? Porque simplesmente você não vê nenhum deputado, nenhum parlamentar levantar essa bandeira. Mas quando a imprensa questiona esses deputados, e até mesmo o próprio governo do estado, falam que vão fazer uma coisa, mas somente na teoria, porque na prática a gente não consegue observar isso na prática. E se Boa Vista está dessa forma, você imagina Pacaraima, como não está sendo castigada violência, até mesmo pela economia, enfim,
As pessoas estão esquecendo, passando olhos por cima de um problema que vem aumentando diariamente e ninguém fala e resolve nada. Nada.